Ora então, muito boa noite novamente. Bem-vindos a todos os convidados e a todos os participantes. Vamos ter mais uma conversa slow, nesta quinta-feira. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Eu vou fazer apenas aqui uma breve introdução à Slow Movement e às conversas slow. A Associação Slow Movement de Portugal é enquadrada pelos valores do movimento slow e pretende aplicar na prática os seus princípios e filosofia em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, solidário e integrado para as comunidades, ambiente e indivíduos. As conversas slow são eventos online que visam apresentar pessoas com percurso e experiências diversas, com algo em comum, com a filosofia slow, e cujo propósito se tornou numa verdadeira inspiração. Nós prevemos este ano, em 2021, ter conversas slow uma vez por mês, dedicadas às diversas vertentes da filosofia slow. Dedicamos-nos neste mês de fevereiro, portanto, ao Slow Planet, como já muitos de vós devem ter percebido. Lembramos os nossos participantes que poderão colocar questões no chat ao longo da conversa e que depois, no final, reservamos alguns minutos para a discussão dessas mesmas questões. Então, o que é isto do Slow Planet, o tema que nós trazemos este mês? Quer queiramos, quer não, o mundo de hoje é totalmente interdependente. Os fluxos de informação, de pessoas e de produtos económicos e financeiros não têm hoje em dia fronteiras geográficas, temporais ou mesmo sociais. O que se passa num canto de um planeta, num determinado momento, com uma determinada comunidade, terá mais tarde ou mais cedo repercussões noutro canto, noutra comunidade ou mesmo a nível mundial. Slow Planet é então um conceito que se baseia na frase pensar global, agir local, o que nos diz que devemos estar atentos e conscientes do que acontece pelo mundo de um modo global, mas que para fazer parte da mudança devemos começar por agir no nosso meio ambiente, em nossa casa, no nosso local de trabalho, no seio das nossas famílias e grupos de amigos, na nossa comunidade, de um modo obviamente local. Deste modo, a pouco e pouco, passo a passo, vamos influenciando o rumo dos acontecimentos. No âmbito deste tema, temos como convidados de hoje 2 dos 6 amigos que se juntaram a nós para pôr mãos à obra num projeto intitulado É para Amanhã. O Edgar Rodrigues, olá Edgar, e o Luís Costa. Olá Luís. Olá. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite. Eu iria começar esta conversa slow por apresentar um pouco aquilo que é o vosso projeto. Portanto, o projeto É para Amanhã, em que o Edgar e o Luís participam. Tem um site e nesse site encontramos assim, uma sinopse que começa assim, eu vou citar. E se mostrar soluções e contar uma história positiva fosse a melhor forma de resolver as crises ecológicas, económicas e mundiais, sociais que atravessam o nosso mundo. O documentário francês Demain, de 2015, foi o ponto de partida para uma longa viagem que terminaria na gravação do É para Amanhã, em 2019. Após vários meses a mapear os projetos e iniciativas ligados à sustentabilidade em Portugal, a equipa percorreu o país de les a les para visitar e filmar a seleção final de projetos. O resultado pode agora ser visto ao longo de 5 episódios, onde se dão a conhecer as histórias de diferentes cidadãos, empresas, cooperativas e municípios que procuram no seu dia-a-dia tornar a nossa sociedade mais sustentável. Em jeito de teaser, ponho-vos agora a primeira questão. Para quem não conhece o vosso projeto, contem-nos um pouco sobre o seu desenrolar e sobre o que vos surpreendeu mais no vosso percurso através dessas várias experiências. Começo eu, Luís. Força. Ok, depois qualquer coisa completas. Então, mais uma vez, boa noite e obrigado por nos convidarem para estar aqui com vocês. E é sempre bom ver que temos cerca de 50 participantes aqui, o que mostra que as pessoas estão interessadas nestes temas e é importante, e se calhar a partir daqui depois vão gerar aqui novas dinâmicas e novas hipóteses de mudança, não é? Ou seja, o nosso projeto, creio que na introdução que fizeste, Mariana, ficou bem resumido aquilo que é. Não sei se a maioria das pessoas já teve a oportunidade de o ver ou não, mas basicamente ele está dividido, é um projeto que tenta mostrar as soluções
algumas das soluções já existentes em Portugal a nível da sustentabilidade. E o documentário por 5 episódios, que tratam de 6 temas distintos, desculpem. Alimentação, energia e mobilidade, todos estes 2 temas num só episódio, economia, política e educação. E por estes episódios nós mostramos soluções, Mariana, de indivíduos, associações, municípios, empresas, que já tentam tornar este nosso país um pouco mais sustentável e a caminhar para o equilíbrio, né, que acho que todos julgamos que é necessário encontrar. Como é que isto tudo começou? Foi uma ideia do Luís, em primeiro lugar, que está aqui connosco, que viu o documentário de Man e que depois começou a desafiar as pessoas que ele conhecia e que ele achava que podiam participar com ele neste projeto e neste desafio. Falou com o Pedro, que é o nosso realizador, depois eu conhecia pessoalmente o Luís, ele convidou-me a mim, o Luís convidou também o Francesco, e depois o Pedro trouxe a Verónica e a Teresa, e assim completámos aqui a nossa equipa de 6 pessoas. Pronto, e a partir daqui foi um trabalho muito exaustivo de pesquisa, de encontrar as soluções, de selecionar, a fazer aqui a seleção final que aparece no documentário, mas podemos dizer-vos que temos uma base de dados de cerca de 800 projetos e que está a crescer constantemente, de soluções que todas elas poderiam estar presentes de alguma forma no documentário. E pronto, creio que basicamente o documentário é isto, assim de uma maneira um pouco resumida, diria eu, e pessoalmente para mim foi uma grande descoberta e uma grande hipótese de aprender aqui um bocadinho mais sobre sustentabilidade e também olhar aqui um bocadinho para dentro e perceber como é que poderia ajudar ou o que é que posso fazer melhor no meu dia-a-dia para estar mais em equilíbrio comigo mesmo, com os outros e com o ambiente que me rodeia. Não sei se Luís queres acrescentar aqui alguma questão. Sim, só acrescentar assim 2 pontos muito importantes que tiveram na gênese do documentário e antes de mais boa noite a todos e obrigado à Associação Slow pelo convite. Para nós é uma alegria grande poder partilhar o nosso projeto e o nosso caminho. Mas assim 2 pontos que eu gostava só de acrescentar ao que o Edgar disse. O primeiro tem a ver com esta mudança daquilo em que nós pomos o foco, porque é muito fácil, nós basta abrirmos qualquer site de notícias, perceber o que é que não está bem, perceber onde é que existem problemas, onde é que há coisas a trabalhar. Não é tão fácil, e surpreendentemente não é tão fácil perceber o que é que está a ser bem feito e quais é que são os bons exemplos e como é que nos podemos inspirar para seguir esses exemplos. E por isso uma das coisas que desde o início para nós foi muito importante e que vem beber dessa inspiração do Deman foi nós queremos mostrar o lado positivo, nós queremos inspirar as pessoas para agir e não para a inação. E esse foi sem dúvida assim um dos grandes pontos que acabou por estar muito presente desde o início na construção do nosso projeto. Muito bem, obrigada por esta introdução. Hoje em dia, alguns de nós já sentiram aquilo que se designa hoje em dia por eco-ansiedade, isto é, o stress de termos consciência que há tanto por fazer pelo planeta que nos parece que por muito que façamos nunca vai ser suficiente. O vosso site tem secções intituladas As Soluções e Como Atuar. De que modo podemos, enquanto indivíduos, fazer realmente a diferença, sentir-nos úteis por esta causa global? Eu acho que há uma coisa que para nós sempre foi muito, muito importante desde o início também, que era, às vezes há eu diria quase uma tentação de nos desresponsabilizarmos desta questão e dizermos, isso tem que ser os políticos, ou tem que ser os jovens, ou tem que ser os ambientalistas, ou tem que ser... É muito fácil quase externalizar a responsabilidade do problema quando é um problema que ninguém, acho eu, vai sofrer mais, bem, algumas pessoas vão sofrer mais em determinados países, mas que vamos todos de alguma forma passar por ele, ou estamos todos já de alguma forma a passar por ele, e portanto nós sentimos da mesma maneira que o problema é de todos, a solução também é de todos. E isto para dizer que quando nós pensamos nas soluções que queríamos propor, tanto nos episódios como depois no próprio site, tem muito a ver com coisas que sejam acessíveis, que sejam simples, que as pessoas possam facilmente fazer também nas suas casas. Podemos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no episódio da alimentação, falamos de questões que, na verdade,
não são nada inovadoras. Se calhar é inovador fazê-las hoje em dia porque elas não são feitas, mas comprar a granel ou comprar diretamente ao produtor ou comprar nos mercados locais são tudo coisas que há 50 anos eram a norma, nem sequer era uma questão. Então é um pouco trazer essas questões todas novamente e trazer a reflexão por trás delas, o porquê delas serem importantes, a questão da compostagem, de voltar a colocar os resíduos que nós criamos, de voltar a tentar fechar os ciclos, que é uma questão que nós abordamos também muito no episódio de alimentação e no episódio de economia, questões ligadas à mobilidade, ou seja, com o tipo de transporte que nós fazemos, quando é que podemos encontrar alternativas ou não, que também foi, depois podemos falar mais à frente, assim um grande desafio nosso a filmar o documentário, mas no fundo estarmos mais conscientes no nosso dia-a-dia, questões como a energia que consumimos em casa, como é que podemos não só ter a casa mais eficiente em termos de consumo energético, mas também como é que podemos ter uma fonte de energia que é mais sustentável. No fundo, tentarmos criar uma série, e são dezenas de pequenas ações, e a nossa ideia não é nunca que alguém faça todas as ações, não acho que aí só aumentamos a ansiedade das pessoas, mas que pouco a pouco cada pessoa vá fazendo o que pode, porque eu acho que para nós sempre foi esta a questão, todos nós podemos fazer algo e, portanto, por que não fazer? E idealmente começar, eu acho que passa sempre muito por aqui, começar por algo que seja sustentável, ou seja, se eu começo a fazer algo e passado 2 meses ou 3 já não estou a fazer porque é demasiado esforço, isso não vai ser sustentável na minha vida. E, portanto, no fundo, também tentámos encontrar ações que fossem, que não envolvessem grandes mudanças de vida, ou que as pessoas pudessem perceber quais é que seriam as ações mais adaptadas ao estilo de vida de cada um. E pronto, e estão muito ligadas àquilo que está a ser dito nos episódios, ou seja, a nossa ideia sempre foi, o episódio é quase uma inspiração, uma sensibilização, mas aquilo que nós gostávamos mesmo era que depois as pessoas de alguma forma quisessem e tentassem passar à ação. Isso para nós seria o cenário ideal. Edgar, queres acrescentar algo? Não, acho que o Luís disse tudo e é só uma questão, se calhar pegando aqui na questão da ecoansiedade, muitas vezes, e se somos impactados diariamente com as notícias mais negativas, não é? Sentimos quase esse peso aqui aos nossos ombros, não é? E o que é que temos que fazer, o que é que eu tenho que fazer para ajudar nesta mudança que me parece que é urgente e tudo mais. Não, individualmente podemos fazer qualquer coisa, sim, e podemos fazer, quando digo qualquer coisa, há muitas coisas que podemos fazer. Não, acho que não devemos ter esse peso sobre os nossos ombros, ou seja, pensar que nós sozinhos podemos mudar o mundo. Não, nós sozinhos podemos mudar a nossa interação com o mundo, a forma como eu interajo com o mundo, como é que eu estou no mundo, não é? E quanto muito influenciar aquilo à nossa volta de uma maneira positiva. A partir daí, se isto acontecer, já é algo que vai escalar e vai se espalhar um maior número de pessoas, e aí sim já é possível fazer uma mudança mais sustentável. Mas acho que muitas vezes pode ser um erro nós tentarmos colocar toda essa responsabilidade em nós próprios e no indivíduo sozinho, enquanto pessoa sozinha. A mudança que é precisa ser feita é muito mais simples de ser feita e muito mais fácil se for feita em conjunto, tal como estamos agora. Estamos aqui a conversar 50 pessoas, daqui é muito mais fácil tirar conclusões e ações e criar aqui um movimento ou sinergias que tornam essas mudanças mais simples. Acho que é muito por aí também. Até diria mais, acho que até há o perigo de quando nós achamos que nós é que temos de alguma forma a responsabilidade de mudar o mundo todo à nossa volta, de ter um efeito mais paralisador do que um efeito de promover a ação. E eu acho que isso era uma mudança que se calhar nós queríamos trazer também com este documentário, que muitos documentários nós víamos e ficávamos quase que paralisados por ver que tudo estava tão desesperantemente mal, e aquilo que nós aqui tentamos se calhar também mostrar é isso, é que na verdade o nosso objetivo não é de todo continuar a falar do problema, ele já está a ser bastante falado, mas é mostrar às pessoas que o problema existe, e isso nós não podemos negá-lo, mas há muita coisa que cada um de nós pode fazer na sua escala, claro. E quando falamos aqui de problema, alterações climáticas,
a nível também todas as questões sociais que estão aqui, ou seja, muitas vezes é preciso tipificar aqui o que é aquele problema, e sustentabilidade também acaba por englobar isto tudo, não é? Estas questões todas. Muito bem. Quer dizer, no fundo, passar à ação, mas com consciência, com uma filosofia slow de estabelecer prioridades e não andar depressa demais, nem querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, porque senão queremos que é difícil implementar esses hábitos. Exatamente. Eu agora passava aqui a uma outra pergunta que tem a ver com este contexto todo que nós estamos a viver hoje em dia, porque o vosso projeto foi feito ainda antes da pandemia da Covid. Os projetos de cariz ambiental e sustentabilidade, como muitos outros, implicam contacto humano, necessariamente. E na grande maioria dos casos, contacto físico diretamente com e na natureza. Os protocolos relacionados com a pandemia e eventuais pedidos de autorização, nomeadamente em entidades oficiais, o distanciamento obrigatório e o trabalho em plataformas virtuais levam a compassos de espera que por vezes desmotivam este tipo de ações. Como é que vocês veem esta questão? Que palavras é que têm para quem está com projetos entre mãos e que necessariamente se depara com estas dificuldades que vocês obviamente não tiveram, porque foi antes de tudo isto acontecer? É muito mais complicado nesta altura, é claro que é, ou seja, para nós, pegando aqui no nosso exemplo, seria impossível fazer o projeto nos moldes em que o fizemos agora neste momento. Por um lado, sempre que que existe um entrave, e este é muito grande, temos noção que é, mas por vezes também se abrem novas oportunidades. E se calhar o que a pandemia nos trouxe também é um tempo de desaceleração, não é? Um tempo de, se calhar, as coisas também tenho mais tempo para pensar nelas, tenho mais tempo para idealizar aquilo que é, se eu tiver um projeto, uma ideia, do que é que será o otimizar dessa mesma ideia, o criar essa ideia da forma mais viável possível, ou mais perfeita possível, se é que isso existe. Portanto, aqui a questão da pandemia também nos traz esta oportunidade de reflexão, porque mal ou bem, e isto se calhar não é geral para todas as pessoas, eu sei que depois, consoante a profissão que se tem, ou a família, ou os familiares, ou seja, o número de pessoas que temos em casa e a nossa vida, a pandemia afeta de maneiras diferentes. Mas eu creio que no geral nos obrigou também a desacelerar um bocadinho e temos esse tempo extra para pensar nas coisas e para assimilarmos as mudanças que temos que fazer, ou então preparar melhor aqueles projetos que temos preparados. De alguma forma a nós não nos afetou isso, nós temos ideias que gostávamos de pôr na rua e também as temos em stand-by, digamos assim. A questão de queríamos levar a série documental para as escolas, por exemplo, no final da exibição na televisão, e não foi possível fazê-lo. Estamos a tentar contornar o problema, adaptando-nos a esta nova realidade. Ou seja, mais uma vez, aqui acho que sim, não é ótimo, mas das fraquezas podemos fazer forças e encontrar soluções no meio desta pandemia ou desta envoltura onde nós estamos neste momento. Sim, só acrescentar uma coisa, eu acho que pelo menos na parte dos projetos ambientais, na parte dos projetos sociais, que eu também já estou ligado há alguns anos, tudo o que é associativismo, cooperativas, a escassez, acho eu, ou a dificuldade por falta ou de recursos humanos ou de fundos, já são desafios muito presentes, ou seja, são tudo meios onde normalmente já há muitos desafios e, portanto, isto acaba por ser quase um novo desafio, é muito diferente, não é, dos desafios normais, mas aquilo que nós sentimos, e até nos projetos que nós entrevistamos, é que os desafios quase que fazem parte do dia-a-dia de quem tenta mudar as coisas à sua volta. E, portanto, este obviamente é mais um desafio que não faz mais do que pôr mais uma vez à prova a resiliência, a vontade das pessoas de avançarem com aquilo em que acreditam. E, portanto, para nós tivemos, como o Edgar disse, muita sorte no momento em que surgiu e, portanto, agora se calhar estamos à espera um pouco ainda antes de começarmos a fazer mais divulgação da série e tentar chegar a mais sítios, a mais escolas, etc.
mas para dizer que é o que o Edgar disse, é mais um desafio e é um desafio que, como todos os desafios, traz também a nosso ver muitas oportunidades. Sim, é fundamental não perdermos o rumo e os objetivos que temos para o futuro, não é? Porque a vida não para, a pandemia está aqui, mas a Terra continua a girar. Ao ver os 5 episódios resultantes do vosso projeto, apercebi-me que a lista de projetos em Portugal que vos foram dando deve ter sido um desafio para explorar e trabalhar. O que mais vos surpreendeu no rol de nomes que vos foi sugerido? E tiveram dificuldades em selecionar ou foi algo que aconteceu naturalmente no decurso do vosso trabalho? Só já agora para explicar um pouco como é que foi o processo de identificação, de mapear aquilo que estava a ser feito em Portugal, porque nós começámos com uma página totalmente em branco. Nós tínhamos, não sei, se calhar 5, 10 projetos que nós já tínhamos ouvido falar, mas não tínhamos noção de qual é que era o mundo de iniciativas, e foi isso também que nos propusemos a descobrir, e não sabíamos se era da ordem das dezenas ou das centenas, e tanto foi muito mais do que nós estávamos à espera, que quando nós começámos, nós tínhamos pensado em fazer um filme, um documentário só de 2 horas, e a essa altura percebemos que tínhamos tantos projetos e que queríamos tanto mostrar os projetos que tínhamos que acabámos por perceber, ok, na verdade temos que fazer 5 episódios para conseguirmos incluir mais projetos, para conseguir dar mais tempo às pessoas, para conseguir ir mais a fundo, no fundo, em cada uma das mensagens e cada um dos temas. Quase aqui também uma abordagem mais slow que nós queríamos dar a cada temática. E, portanto, fomos recolhendo projetos muito organicamente, uns nós procurávamos, outros começámos a falar com especialistas das diferentes áreas, porque nenhum de nós, apesar de tudo, tem formação ou experiência profissional naqueles temas em particular, e portanto começámos muito a falar com especialistas que nos enviavam para outro especialista, para o professor universitário, para o dirigente associativo, e fomos fazendo assim um mapa daquilo que estava a acontecer em Portugal, e de repente percebemos que estava a acontecer mesmo muita coisa, e para nós foi obviamente uma alegria, mas também foi uma dor de cabeça, porque isso depois quer dizer passar de 800, cerca de 700, 800 iniciativas no país inteiro, às 60 finais que nós selecionámos para o documentário. Foi uma dor de cabeça porque, na verdade, nós não conhecíamos a fundo as centenas de iniciativas que estávamos a analisar, e, portanto, há aqui sempre uma parte muito grande de intuição e daquilo que nós conseguimos percepcionar através da informação que temos. E, portanto, é um exercício extremamente ingrato que eu não desejo a ninguém. Eu digo sempre que quaisquer outras 6 pessoas teriam escolhido outros 6 projetos, outros 60 projetos. Nós, se calhar, passado 6 meses, também teríamos escolhido outro conjunto de projetos, e que aqueles projetos não são para nós, não queremos que sejam os projetos mais sustentáveis do país, de todo. Queríamos que fossem projetos que, de alguma forma, estavam alinhados com a nossa mensagem. E, portanto, foi esse o nosso desafio. Assim, dois critérios que eu considero assim particularmente relevantes no nosso processo de escolha. O primeiro foi que fossem, tanto quanto possível, feito por cidadãos comuns, ou que começassem com cidadãos comuns, porque, na verdade, para nós era importante que quem estava a ver, se identificasse com quem está do outro lado do ecrã, porque senão é fácil entrar outra vez um pouco na desculpabilização de mas pronto, isso é um técnico ambiental que está há 10 anos ou 15 anos a trabalhar na área, e não era isso que nós queríamos era as pessoas as pessoas do dia-a-dia que nós todos conhecemos, e mostrar que essas pessoas, na verdade, estão a fazer coisas, e que isso quer dizer que, de alguma forma, nós também podemos fazer coisas. E, portanto, esse foi assim, um dos nossos critérios principais, era procurar pessoas que nós sentíssemos que fossem o mais representativas da nossa população, e desde pessoas mais jovens, menos jovens, políticos, não políticos, como eu estava a dizer, que tentássemos ter quase uma representação do nosso país, ou mais próximo disso, nas 50 ou 60 pessoas com quem falamos. E pronto, isso esperemos que tenhamos conseguido, e lá está, isso acaba por ser um dos critérios importantes para nós. O outro tinha a ver com aquilo que os projetos estavam a mostrar e estão a mostrar nos episódios, fosse algo que as pessoas pudessem facilmente fazer nas suas casas, ou seja, que tivesse, como eu estava a dizer há pouco, ligado a uma ação. Novamente, não me interessa mostrar aqui
uma grande tecnologia que até tem um potencial gigante para resolver este problema, mas se é inacessível, se as pessoas não podem facilmente chegar a ela, não podem facilmente comprá-la, para nós isso não era interessante como alternativa, e portanto nós queríamos muito mais focar, lá está, nas ações que estão à nossa volta, que no fundo que já fazem parte do nosso dia-a-dia e que nós podemos transformá-las e torná-las mais sustentáveis. Esses, se calhar, foram assim os dois grandes critérios. Edgar, queres acrescentar alguma coisa? Não, nesta questão, por acaso, o Luís pegou em todas as ideias que tinha, não tenho assim mais nada a acrescentar. Está, Ok. Eu acho que nós temos aqui há algum tempo, já que está uma pergunta que é um bocadinho ingrata, mas que encaixa um pouco neste desenvolvimento que o Luís fez agora. É um bocadinho ingrata e eu acho que vos vou passar um bocadinho a batata quente. Vamos ver como é que vocês descalçam esta bota. Mas a pergunta é, podem dar-nos um exemplo de projeto dentro de cada área que vos tenha marcado mais? Fazemos uma cada um? Sim. Ok. Então, olha, começa tu com a alimentação. Não é que eu saiba um dos outros, mas pronto. Não, para mim a alimentação, eu gosto sempre do exemplo de Mértola, da agricultura sintrópica, que é uma técnica nova de agroecologia, de agricultura mais sustentável que está a ser implementada em Mértola e que para mim foi fascinante conhecê-los, porque estamos a falar de um dos municípios mais secos do país, de um dos municípios mais quentes do país, e de repente aquilo que nos mostraram lá era uma horta onde eles regavam uma vez por semana, e com a técnica que estavam a usar. E para nós, eu lembro na altura de poder pôr as mãos na terra e poder sentir que havia realmente uma terra úmida e que não estava a ser muito regada, e eles até é muito comum dizerem-se nesse contexto que eles estão a semear água, com a forma como trabalham o terreno e com a forma como acrescentam matéria orgânica. E aquilo foi um grande choque, porque era um choque muito sensorial, era um choque de... Eu podia realmente ver aquilo que eles estavam a dizer mais do que ouvir aquilo que eles estavam a dizer. E isso foi muito impressionante, até porque tanto o Algarve como o Alentejo vão ter cada vez mais um problema grave de água e eventualmente outras zonas do país, porque essa é uma das grandes questões que nos vai afetar nas próximas décadas. Então foi de alguma forma assim uma luz de repente, ver que quase milagrosamente, mas não era milagrosamente, porque na verdade eles explicaram-nos, e é um método que já está a ser implementado em muitos sítios, de repente é possível ter um uso muito mais eficiente da água e plantar hortícolas. Eles vendem as hortícolas deles no mercado, como outros agricultores ao fim de semana, e é possível fazê-lo, na verdade, até num sítio tão aparentemente inóspito como Mértola. Isso foi assim, pelo menos, a primeira grande surpresa da alimentação para mim. Pegando aqui no segundo episódio, que tem dois temas, e indo aqui pegar aqui na energia e pegando também naquilo que o Luís disse anteriormente, do facto dos projetos que nós escolhemos serem replicáveis e partirem muitas vezes do indivíduo comum. Ajuda-me, Luís, só no nome de quem era, que eu agora esqueci-me. O Vasco, exato. O Vasco que queria encontrar uma forma de reduzir o consumo de energia do condomínio onde ele vivia. E o que é que ele fez? Juntou-se, partiu dele esta iniciativa de falar com os seus vizinhos, não é? Juntar ali toda a gente numa reunião de condomínio e encontrar uma solução para instalar painéis solares nesse condomínio, para que a energia que fosse consumida por todos, não é? A nível do condomínio, fosse obtida através de energia renovável, neste caso através dos painéis solares. Aliado a isto, e pegando aqui numa questão económica, que muitas vezes, se nós conseguirmos juntar estas questões, é uma mais-valia, não é? Conseguem ainda poupar muitos euros mesmo pagando a instalação daqueles painéis solares. Ou seja, é uma solução que
mostra que isto está ao alcance de todos nós. Esta questão de nós sermos produtores, que é uma coisa que eu acho que vai passando ao longo dos episódios, esta questão de nós sermos não apenas consumidores, mas sermos também produtores dos bens que consumimos, neste caso a energia. E é algo que até faço aqui o desafio às pessoas que nos estão aqui a ouvir, que peguem nesse exemplo do Vasco e tentem replicar essa solução nas vossas casas, ou nas casas próprias que têm, ou então até mesmo a nível de condomínio, que algo, não digo que seja simples o processo, mas que está ao alcance de todos e que traz uma mais-valia muito grande. Queres dizer agora mobilidade, ou se digo eu? Não, força. Sim, mobilidade. E porque tenho pensado um pouco nisso, até mesmo do sítio de onde sou, natural, de como é que poderia fazer, como é que poderíamos colocar as populações a utilizarem meios de transporte de mobilidade leve, ou seja, andar a pé ou de bicicleta, neste caso. E um dos projetos que mostra que isso é possível foi o Ciclo Expresso do Oriente, onde um conjunto de pais, em vez de levar os seus filhos para a escola, também porque pronto, as condições o permitem, mas não, é algo que não é impossível. Em vez de levarem os seus filhos para a escola de carro, não, construir um comboio de bicicletas, onde tem paragens, desde a primeira casa até a última, e até à escola, por consequência, têm paragens sucessivas, onde vão juntando pais e crianças, e formam todos um comboio de bicicleta para levar os seus filhos até à escola. E o mesmo para levá-los de novo para casa. Ou seja, é um projeto que mostra que, e até num dos episódios, que se não me engano também está relacionado com a de mobilidade, de um professor da Faculdade de Arquitetura, que mais ligado ao urbanismo, em que ele diz que temos aqui uma pescadinha de rabo da boca, que é, os pais não deixam os filhos andar de bicicleta na rua porque têm medo do perigo que existe hoje em dia, com os automóveis e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se vão levar os filhos para a escola de carro, mais carros já na rua. Então criamos aqui um ciclo do qual não temos que o quebrar e sair, não é? E sair do mesmo. E então parece-me que é um projeto interessante, mais uma vez, tendo as condições, que se calhar nem toda a gente o consegue fazer, é completamente compreensível, não é difícil de implementar e pode ajudar até no bem-estar das crianças e dos próprios pais que não começam um dia com uma volta de bicicleta agradável até à escola. Boa. Bem, como a pergunta era ingrata, eu vou fazer batota e vou dizer 2 projetos aqui no episódio de Economia, que assim facilita-me a vida e não me obriga à escolhação. O primeiro é o Banco do Tempo, que era um conceito que eu já tinha ouvido falar, mas que nunca tinha visto, onde, naquele caso em Santa Maria da Feira, mas é um conceito que está presente em muitas cidades do país, onde basicamente as pessoas inscrevem-se no Banco do Tempo e, vamos dizer, eu dou aulas de guitarra, eu posso dar 1 hora do meu tempo, de dar 1 hora de aula de guitarra a alguém, e em troca, quando eu precisar que alguém venha fazer uma reparação no esquentador, eu posso pedir 1 hora de alguém que sabe fazer isso, e não tem que ser necessariamente uma troca direta, ou seja, não tenho que dar a minha aula de guitarra a quem vai arranjar o esquentador. Cria-se aqui uma espécie de moeda alternativa, e essa moeda é o tempo, e assume-se que o tempo de todos vale o mesmo, e era isso que eu achei particularmente curioso quando nós ouvimos o conceito, é que é uma moeda muito democrática, porque todos nós começamos com o mesmo tempo, todos nós temos os mesmos dias, as mesmas horas no dia, e portanto esse foi assim um conceito que eu gostei muito, porque é uma provocação grande, não é? A nossa forma de fazer trocas hoje em dia, sempre muito baseadas no dinheiro em si, e aquilo é uma moeda alternativa que é o tempo, e que não só funciona como uma moeda alternativa por permitir aceder a determinadas coisas, mas acima de tudo por criar laços e por fortalecer de alguma forma o sentido de comunidade nas pessoas. E a segunda é o Repair Café, que é uma iniciativa que está em Lisboa, e se não me engano também já no Porto, pelo menos, onde eu posso levar desde uma cadeira, uma mesa, uma torradeira, um micro-ondas, quase tudo, ou pelo menos tudo o que seja eletrodomésticos, móveis, posso levar esses produtos, esses utensílios
a estes eventos que eles fazem uma vez por mês em Lisboa e basicamente têm ajuda a reparar esses equipamentos. E aquilo que estão a fazer, no fundo, é dizer vamos tentar que as coisas durem mais tempo e vamos aprender nós próprios a repará-las. E, novamente, como eu estava a dizer há pouco, é algo que antes não era todo um problema e as coisas eram feitas para durar muito, muito mais tempo, mas que hoje em dia é um exercício que eu acho que é importante fazermos, que é, no fundo, questionarmos quando alguma coisa deixou de funcionar, se a primeira pergunta deve ser: será que eu consigo reparar ou não? Ou será que alguém consegue reparar? E hoje em dia, às vezes, a alternativa é tão barata que nós quase que somos dissuadidos de pensar nisso. Mas eu gostei particularmente do projeto por trazer esse relembrar de que, na verdade, a maior parte das coisas, quando se estragam, podem ser reparadas. Política, Edgar. É isso. Política. Acho que aquilo que mais me impactou foi um projeto que se calhar é um pouco difícil de explicar, mas vou tentar, que é o Comparte. E o que é o Comparte? O Comparte está ligado a uma fundação, se não me engano é a Francisco Manuel dos Santos, e o objetivo do Comparte é ligar aqui dois grupos de pessoas, a quem eles chamam os prós, que são as pessoas que usufruem de um determinado sistema. Eu depois já explico o que é o sistema, com os... Luís, lembra-me do outro conceito, desculpa. São os prós e os... Os decisores, acho que é os decisores. Não lembro qual era o nome que eles davam, acho que é os decisores. É isso, serve, mesmo que não seja, serve para explicar o conceito. Ou seja, temos de um lado os prós, que são os especialistas, aqueles que usufruem de um determinado sistema, e os decisores, aqueles que tomam decisões sobre esse sistema. E um exemplo prático onde eles aplicam esta metodologia é a educação. Os prós são os alunos, os decisores podem ser professores, diretores de uma escola, ou então até, tal como eles chegaram a esse nível, um secretário de Estado de Educação. E o trabalho deles consiste em juntar as opiniões dos alunos sobre os problemas que eles enfrentam no seu dia-a-dia, sobre as necessidades que eles têm, mas num ambiente controlado e de partilha espontânea destas questões, sem terem essa pressão de quase de estarem a ser avaliados por aquilo que dizem e tudo mais. Ou seja, uma conversa muito transparente e muito sincera que eles têm com os alunos, segundo diferentes metodologias. Dessas conversas, eles criam documentos que eles chamam cadernos, onde tiram essas conclusões, onde as pessoas que usufruem daquele sistema, neste caso a escola, os alunos, dão a visão deles, ou seja, os alunos sentem-se ouvidos, não é? e tidos para a tomada de decisões que influenciam a sua vida, e neste caso a sua vida escolar. As decisões e os cadernos chegam então aos decisores, neste caso, segundo o que sei, eles chegaram a ter reuniões com secretários de Estado e pessoas ligadas ao governo, que depois, no final, a conclusão que eles tiram é que é muito benéfico e é uma visão muito fresca sobre a resolução de problemas que existe, neste caso, nas escolas e na comunidade escolar, ou seja, porque quem está a ser ouvido é quem usufrui desse sistema. E muitas vezes as decisões que nos influenciam, e aqui falando da política, são tomadas muito distantes, a uma distância muito grande de nós, do cidadão comum, não é? Ou porque nós também, muitas vezes, e fazendo aqui o meia-culpa, não desenvolvemos o suficiente, ou não temos essa preocupação. Não é uma responsabilidade inerente a cada um, mas se queremos construir uma sociedade melhor, partindo da política, também temos que ser um bocadinho mais proativos, provavelmente, e mais ativos, e este sistema aproxima estas duas pessoas, as pessoas que são influenciadas pelas decisões e as pessoas que tomam as decisões. E parece-me que é um sistema, uma metodologia que poderia ser levada a muitas outras áreas da sociedade e que trazeria bons resultados. Muito bem. Para acabar falta com mais a educação. algum tema? Falta Educação. Educação. Okay. Eu vou pegar num caso que eu acho que é um caso muito simbólico do nosso documentário, porque muitas vezes, apesar de tudo, os projetos que nós selecionámos, nós não os conhecíamos, ou seja, nós nunca tínhamos interagido diretamente com eles, era alguém que nos tinha dito: olha, isto é um projeto que vocês têm que ir entrevistar, é um projeto que vocês têm que conhecer, e nós, para dar o exemplo, por exemplo, também do João Vieira, do Cadaval, no primeiro episódio, foi muito assim, foi alguém que nos disse, não foi um especialista, não foi num site, não foi numa notícia, foi quase entre amigos que nos disseram: olha, vão explorar esta pessoa.
E na educação também houve um projeto assim, que é o NEPS, e naquele caso nós fomos visitar uma escola e íamos muito sem saber, não é? Íamos nós também conhecer o projeto quase no momento em que estávamos a filmar, e portanto também tinha assim um efeito de novidade para nós. E de repente aquilo que começámos a ver foi que eles tinham uma interação, era uma escola do primeiro ciclo, onde eles estão a tentar implementar uma metodologia diferente de educação, muito mais participativa e mais ligada à comunidade. Então aquilo que eles tinham feito uma parceria juntamente com um centro de dia da freguesia, e no centro de dia estavam a fazer sacos para fazer as compras a partir de embalagens de café. E depois os alunos do primeiro ciclo, aquilo que faziam era no fim de semana iam ao mercado, iam às feiras e distribuíam às pessoas, ou iam mesmo aos próprios supermercados e distribuíam às pessoas estes sacos. E de repente as crianças que estavam a ser as pessoas, os aprendizes, digamos assim, desta temática, da questão ambiental, da questão do plástico, da questão da reutilização, de repente eram eles próprios os educadores, e eram eles próprios que chegavam às pessoas. E é óbvio que uma pessoa confrontada com uma criança de 8 ou 10 anos, é difícil até nós dizermos sim, realmente, porque é que eu não estou a usar um saco que eu posso utilizar mais vezes e que não vai acabar nos oceanos. E para mim isso foi assim uma grande surpresa, perceber que na verdade nós pensamos muito nas crianças sempre como as pessoas que nós vamos educar, mas as crianças têm um papel também muito grande em educarem a sociedade. Portanto, isso foi assim uma boa surpresa, acho eu, que surgiu nessa tarde. Nós estávamos assim todos muito, muito encantados, muito maravilhados com aquilo que estávamos a filmar. E agora fechou. Agora fechou. Não há um sexto tema. Não. Eles são 6, são em 5 episódios. Ok. Pois, porque há a mobilidade, não é? Exatamente. Exato. Vocês falaram aí na questão da política, e eu tinha aqui mais uma pergunta para vos fazer. Peço desculpa, mas perdi agora aqui a minha cábula. Encontrei-a. Ora bem, os temas escolhidos para compartimentar os diversos episódios foi uma questão que me ficou aqui um bocadinho a trabalhar, porque a alimentação e a energia e a mobilidade, pela relação íntima com os recursos naturais, faz sentido, portanto, o planeta e os recursos naturais. A economia também faz sentido pela questão do crescimento desenfreado, quer dizer, faz sentido, mas não faz sentido pelo crescimento desenfreado, ou seja, o consumo desenfreado dos recursos finitos estão relacionados com a economia. Portanto, uma economia é um tema que está intimamente ligado com a questão do planeta. A educação também, porque a sensibilização das camadas mais jovens e a divulgação para a população em geral é absolutamente crucial e óbvio. Mas quanto à política, a mim causou-me alguma perplexidade, e algumas pessoas eventualmente até pode também ficar assim um bocadinho a trabalhar. Então eu gostava de vos ouvir sobre como é que a política se relaciona ou se interrelaciona com os problemas globais do nosso planeta, nomeadamente a parte da sustentabilidade. Posso começar? Uma das coisas que para nós foi logo muito visível quando começámos a explorar o tema, quando comecei a ler artigos sobre a política em Portugal, foi de perceber que acho que é 70% ou 80% das pessoas não confia nos políticos, nos líderes políticos que nós temos. E isso para nós foi logo assim um alerta, um sinal gritante de que era um tema que tinha que ser trabalhado. Porquê trabalhar este tema no contexto da sustentabilidade? Para nós tem muito a ver com a política. Nós até falámos na altura em não chamar política ao episódio, em chamar cidadania, porque para nós tinha muito a ver com as pessoas voltarem a apropriarem-se dos espaços que ocupam, sejam esses, dos sistemas que ocupam, seja o meu município, seja a minha freguesia, seja a escola onde eu estou, como é o caso do projeto que o Edgar falou. E a nossa questão era, se as pessoas não sentirem que são responsáveis e que de alguma forma têm algo a dizer sobre o projeto, sobre o espaço, sobre o mundo à sua volta, as pessoas não vão querer agir. E isso para nós era aquilo que nós queríamos aqui dizer com o conceito de política, era no fundo que projetos é que existem que estão a dar mais voz às pessoas.
que estão a tentar chamar as pessoas para criarem a nossa sociedade. Um exemplo simples, como nós temos hoje em dia em muitos concelhos, o orçamento participativo, ou em Cascais, que acaba por ser um dos sítios onde está mais presente. O orçamento participativo é, no fundo, dizer às pessoas: vocês decidem aquilo que acontece. E, portanto, isto obviamente tem que acontecer dos dois lados. Por um lado, os municípios, neste caso, têm que criar esses canais de comunicação, mas as pessoas também têm que ter vontade de participar. E era este binómio que nós queríamos trazer aqui neste episódio. É que, para dar o exemplo, na freguesia de São Luís, conseguiram implementar um sistema local de produção de energia fotovoltaica que fez com que a Casa do Povo, por exemplo, deixasse de ter uma conta de eletricidade tão grande, porque um grupo de cidadãos se juntou e candidatou-se ao orçamento participativo. E isto para nós é política, isto para nós é eu influenciar as decisões que são tomadas sobre o meu espaço, seja o espaço casa, seja o espaço trabalho, seja o espaço escola, município e por último país. No fundo, aquilo que nós queríamos perceber é como é que nós podemos aproximar os cidadãos comuns dos decisores, porque se continuar a haver aqui um fosso, os cidadãos querem uma coisa, mas isso não acontece, porque não há aqui um canal de comunicação, e os políticos também, se calhar, muitas vezes não sabem exatamente o que é que os cidadãos querem, porque este canal não existe. E, portanto, para nós a política acaba por ser política no sentido de exercer a nossa cidadania e tanto naquilo que implica tanto em termos de direitos como de deveres. E, portanto, eu poder participar, eu poder fazer-me ouvir, mas depois, obviamente, eu também responsabilizar-me por aquilo que é o mundo, no fundo, à minha volta, porque nas diferentes escalas tem sempre a ver com o quão responsável eu me sinto por aquilo que está a acontecer à minha volta. Se eu sentir que não é um problema meu e que é um problema dos dirigentes políticos, eu não vou querer envolver-me. Então é quase o que a nossa utopia era criar aqui, ou ver aqui serem criadas cada vez mais pontes entre as pessoas e os políticos, e aqui falamos muito, para nós não é nunca uma questão partidária, é muito uma questão de as pessoas voltarem a juntar-se para construírem os espaços, construírem os lugares onde vivem. E isso para nós é sustentabilidade e é política e é onde elas se encontram, no fundo. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Edgar. Não, basicamente é isso. A política influencia, quer nós queiramos, ou quer nós participemos ou não, a nossa vida, quase desde o momento em que nós acordamos até o momento em que voltamos a acordar, né, durante o nosso sono, a política e todas as decisões que são tomadas influenciam a nossa vida a cada momento. Logo tem que estar intimamente ligada com esta questão da sustentabilidade, porque se nós não tomarmos uma ação mais ativa e proativa, alguém vai decidir por nós. E a política não se resume só ao momento do voto de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos para uma qualquer eleição. A política é mesmo isso tudo. Eu posso fazer política no meu dia a dia. Nós aqui estamos a fazer um pouco de política, não é? A divulgar esta mensagem. Portanto, fazia todo sentido, e até foi o tema, tal como tu disseste, Mariana, que quando eu entrei no projeto, e eu não tive muito presente, ou pelo menos tão presente como o Luís esteve na idealização daquilo que eram os temas e da mensagem a passar, foi aquele tema que também mais me surpreendeu, mas que no final do dia acho que faz muito sentido lá estar. Não digo que seja o que faça mais sentido lá estar, mas é um que pelo menos toca em todos os pontos, em todos os outros pontos, diria eu. Sim, até nós chegámos a pensar que um nome alternativo à política seria participação cívica ou cidadania, Pois. precisamente porque era essa a parte que nós queríamos retratar. Política acabou por ser, se calhar, um lugar comum mais fácil de comunicar, mas para nós é tudo uma questão de... O episódio é um apelo à participação das pessoas. Muito bem. Estava agora aqui a ver no chat, tenho aqui mais alguns pedidos. Tenho aqui, por exemplo, alguém a perguntar se vocês podem dar alguns exemplos sobre agricultura sustentável. Outra pessoa a perguntar sobre agricultura sintrópica.
em termos de agricultura é o que temos aqui. Vocês, em termos de agricultura, eu penso que, se a memória me não falha, abordaram este tema na alimentação. Ok? Sim. Não sei se querem lançar mais alguma mensagem. Posso dar alguns exemplos que nós vimos, assim, de diferentes práticas de agricultura sustentável. Uma delas que foi até a primeira, acho eu, que aparece no episódio, tem a ver com a produção, com aumentar a produção em meio urbano, ou seja, no fundo, aproximar. Nós temos muitos espaços nas cidades que podiam ser perfeitamente utilizados para ver hortas urbanas, que não só fazem com que as coisas possam ser produzidas mais localmente, mas obviamente aproximam as pessoas também da produção, aproximam as pessoas umas das outras, e portanto há aqui um potencial grande que de alguma forma transcende até a questão agrícola nas hortas urbanas. Depois vimos projetos de agricultura biológica que vão desde um projeto de 2.000 metros quadrados que consegue produzir, se não me engano, 50 mil euros em hortícolas por ano. Estamos a falar de um espaço muito pequenino, onde se trabalha com agricultura biológica intensiva e realmente temos uma agricultura que é sustentável e que é muito rentável financeiramente ao mesmo tempo, que às vezes pode ser um desafio para muitas pessoas. E temos desde este exemplo mais pequeno até o exemplo da Herdade do Freixo do Meio, que quem não conhece eu convido a explorarem, que é um projeto muito, muito interessante, de 600 hectares no Alentejo, onde obviamente há outra escala, mas também há uma grande produção. Eles neste momento vendem, se não me engano, 150 cabazes, ou seja, 150 famílias que eles abastecem por semana com a produção deles. E, portanto, são exemplos de que é possível, às vezes, porque às vezes há um pouco o descredibilizar da agricultura sustentável por ser utópica ou por não ser financeiramente viável, e aquilo que nós queríamos mostrar era que desde os projetos de 600 hectares a um projeto que tem 0,2 hectares, é perfeitamente possível produzir legumes que são mais sustentáveis e ao mesmo tempo que são rentáveis ou que são rentáveis de produzir. Em relação à agricultura sintrópica, eu penso que foi um suíço que criou, que está por trás da criação desta técnica, e muito simples, e nós também não somos especialistas no tema, mas o conceito base é que quanto mais matéria orgânica estiver no solo, onde está a crescer a planta, menor vai ser a sua necessidade de água. E eles fazem isto com cortes muito regulares das árvores ou das plantas, para estarem sempre a ter cada vez mais matéria orgânica no chão onde estão depois a plantar. E estamos a falar às vezes de 40 a 50 centímetros de matéria orgânica, por oposição àquilo que é o normal, que são se calhar 5, 10 centímetros. E, portanto, a agricultura sintrópica é um mundo que ainda está a ser muito recente a exploração desta técnica em Portugal, mas ali acabámos por ver que já há um sítio, pelo menos, que nós podemos ver onde já estão a ter resultados. Muito bem. Há aqui uma pergunta um pouquinho abrangente, eu não sei bem quem é que fez esta pergunta. Foi a Célia Lavado que a colocou aqui, em que pergunta se há algum plano de encontrar soluções nas mais diversas áreas que levem em conta o contexto da pandemia e das suas consequências. Nós já falámos um pouco sobre isto, mas não sei, ia convidar talvez o Carlos Paiva a abrir o microfone e a tentar explicar um pouco melhor o que é esta sua pergunta. Carlos? Olá. Como foi falado, todos os documentários foram feitos no contexto pré-pandemia. E a minha ideia foi pensar um pouco mais numa visão de futuro, de como localizam projetos que hoje levam em conta essas restrições que existem e que podem, desejamos que diminuam as suas restrições, mas que possam continuar acontecendo em todas as situações e as áreas onde esses projetos hoje são implantados e difundidos. Mas fez essa pergunta no sentido de perceber se o projeto do Edgar e do Luís, se o É para Amanhã, tem algum plano no futuro para trazer esses projetos para a ribalta, digamos assim,
ou está a fazer essa pergunta mais no sentido global? Eu pensei até como, vamos chamar de uma segunda temporada do É para Amanhã, e que, como a primeira foi feita pré-pandemia, que a segunda incluísse soluções que são encontradas também por pessoas comuns que procuram contornar os problemas que a pandemia nos traz. Então eu vou agradecer ao Carlos ter feito um pouco o meu papel, porque era a minha última pergunta, era algo sobre o futuro. Se prevêem, o que é que prevêem no contexto de pandemia ou após pandemia, como é que vai ser o futuro do projeto do É para Amanhã? Posso eu começar e depois o Luís completa se eu me esquecer de alguma coisa. Bom, como eu disse ao início, nós tínhamos perspectivado, não é, que depois da exibição na televisão, que nós fôssemos ou preparássemos aqui uma metodologia que permitisse que o projeto não dependesse de nós, em primeiro lugar, porque somos apenas 6 que damos a cara, tal como nós dissemos aqui antes da nossa conversa, quando estávamos aqui no backstage, digamos assim. Somos 6 que damos a cara, a comunidade é muito maior, mas nós 6 só nós 6 não conseguimos levar isto para onde nós gostávamos que fosse, ou seja, uma maior divulgação e que promovesse mesmo as mudanças, ou mudanças. Então aqui a nossa ideia era começar principalmente pelas escolas, e montar aqui uma metodologia através de um kit que permitisse a exibição dos episódios em contexto escolar e que depois fossem promovidos debates onde, entre todos, entre as pessoas que assistissem, alunos, professores, funcionários, a comunidade escolar, onde fossem tomadas e decididas ações, tendo como base a nossa série, dentro dos diversos temas. A questão da mobilidade, da alimentação, por aí fora. E quem sabe incluir isso nos currículos escolares. E a partir daqui tentar que o movimento e o documentário e toda esta questão fosse crescendo organicamente sem depender de nós os 6. Com a pandemia, isto foi tudo colocado em causa. Até mesmo nós fizemos uma pausa relativamente grande de alguns meses naquilo que é a comunicação, e o Luís até pode falar aqui um bocadinho melhor desta questão da educação, porque eu julgo saber, ele está agora a ter umas reuniões, e espero não te passar aqui uma batata quente, Luís, ele está aqui envolvido num projeto que está, julgo eu, a fazer aquilo que eu acabei de escrever, que é utilizar o documentário como material de estudo para a educação. Então, mais uma vez é isto, é encontrar soluções que contornem esta questão, e se calhar uma das formas poderá ser essa, é o documentário ser utilizado como material de estudo dentro da comunidade escolar, onde não se pode fazer essa exibição sem ter em conta as regras a que nós todos estamos impostos agora, mas que ainda assim é possível trabalhar sobre essas soluções. Em relação a uma segunda temporada, uma segunda série, já falámos disso, existem planos, não está nada perspectivado. Porquê? Primeiro porque estamos aqui, ou seja, não está nada perspectivado no sentido de não está nada fechado. Primeiro porque estamos aqui nesta situação e a incerteza é muito grande sobre aquilo que vai ser o futuro, não é? Sabemos que vai passar, mas não sabemos os desafios que vêm daí. Então todas as ideias que nós tivemos para uma segunda temporada podem ser postas em causa porque podem existir outros temas que se tornem mais pertinentes como consequências daquilo que nós estamos aqui a viver, não é? Se calhar uma questão de saúde mental para a sustentabilidade individual de cada um de nós, ou mesmo do coletivo, não é? Como é que isto nos vai afetar enquanto sociedade, que repercussões é que estes meses de confinamento e estas questões nos vão ter em nós, não é? Isto pode alterar aqui as nossas ideias. Como um pequeno teaser, nós, por exemplo, uma questão importante para o nosso país é a questão do território, desertificação, a questão das florestas, a questão do mar, é um dos temas que nós gostaríamos de abordar numa segunda temporada, sendo que, pronto, devido aqui a esta situação, as coisas estão um bocadinho incertas, não é? Sim, nós no final de 2020, início de 2021, ainda estávamos a sonhar, ou pelo menos a falar de ser algo que poderia acontecer este ano ou não, e percebemos rapidamente que não, porque ia ser
impensável para nós, pelo menos na forma como fizemos a primeira temporada, fazer uma segunda temporada não podendo estar à vontade com os projetos, porque acaba por ser também uma parte rica da nossa experiência e, portanto, é algo que está assim na nossa gaveta de sonhos futuros, assim muito estimado, mas por agora não vamos avançar e vamos, como o Edgar disse, continuar a tentar que aquilo que nós criamos que chegue ao máximo número de pessoas, porque esse é o nosso objetivo, que tantas pessoas, quando possível, vejam o documentário, debatam só em torno do documentário e idealmente criem algo ou mudem algo depois de verem o documentário. Só em relação à sugestão do Carlos, eu acho que ela é excelente, ou seja, eu acho que realmente era um momento, por ser tão pesado na nossa sociedade, em que seria ótimo ver uma série que mostrasse o que é que ao longo deste último ano, que iniciativas, que projetos é que foram de alguma forma criando soluções para tentar contornar aquilo que está a acontecer e que de alguma forma inspirassem as pessoas. Eu acho que isso seria muito relevante. Nós não temos pelo menos isso em mente por agora, mas certeza que há muitas pessoas, muitos projetos que o fizeram e portanto eu acho que e da mesma maneira que no nosso documentário surge um pouco por nós sentirmos a necessidade de mostrar algo de bom para sair do problema, aqui se calhar o Carlos, quando traz esta questão, também é precisamente por isso, porque nós estamos tão presos em notícias que não são positivas, que seria bom se calhar às vezes perceber quais é que são as coisas que já estão a ser feitas, as pessoas que estão a tentar fazer diferente e que estão a criar soluções dentro de um contexto que é tão restritivo. Portanto, fica a sugestão para quem se quiser lançar no mundo dos documentários. Quem sabe na segunda série ou na segunda temporada sim, vocês não consigam ir repescar esses projetos. Sim, muito provavelmente. Ora, estou aqui a olhar para as horas e já ultrapassámos uns minutinhos os 60 minutos, a hora que tínhamos planeado. Portanto, estamos mesmo a chegar ao fim. Não sei se querem dizer algumas palavras finais, dar algumas sugestões muito rápidas, porque depois vamos ter que fazer o fecho e pronto. E um dia nos encontraremos. Querem dizer mais alguma coisa? Edgar, precisas de ligar o microfone. Desculpem, é uma das consequências deste novo mundo, né, das reuniões. Estava em mute. É uma frase que podemos fazer t-shirts. A minha pergunta era, não no sentido de testar ou de avaliar, era perceber quantas pessoas das que estão aqui é que ou já conheciam ou então até já viram os episódios. Isto só um levantar de mão chegaria. Se não for nenhuma, não faz mal. Não. Espero que o vejam agora a seguir. Ok, estava aqui a ver, já temos aqui algumas pessoas. Acho que a maioria ainda não viu, mas pronto, olha, é para vos convidar a fazê-lo e espero que gostem e que tenha alguma influência e que seja positivo. Mariana tem que ligar o seu micro. Agora sou eu que estou... Ok, já está. Tenho aqui um último teaser que era qual a mensagem de desafio que gostariam de deixar a outros jovens. Eu já não sou muito jovem. Apesar de parecer, se calhar, já não sou muito jovem. Mas não sei se Luís queres tu falar agora. Desculpa. Podemos falar os dois. Para mim a mensagem é clara. Temos que começar por algum lado, ou seja, para quem sente que não pode fazer nada ou que o problema é demasiado grande, temos que começar por algum lado, por mais pequeno que seja o primeiro passo, por mais que seja uma coisa tão simples como começar a pôr um caixote com composto, com os restos de casa para compostar. Há um primeiro passo que eu acho que é o mais importante de todos para se começar a ter um modo de vida mais sustentável, e eu sinto que nós temos essa responsabilidade de alguma maneira, porque se calhar ainda não temos famílias, ainda não temos se calhar uma série de coisas que vêm mais tarde e que tornam mais difícil ter essa iniciativa ou ter essa
essa jovialidade, como diziam hoje numa reunião. E, portanto, eu acho que a mensagem para mim temos que passar a ação ontem, não é para amanhã, é para ontem. Do meu lado, e usando aqui o nosso projeto e até a minha experiência pessoal, posso dizer-vos que se eu falasse com o Edgar há 5 anos, a dizer que ele ia estar a conversar com 50 pessoas, porque tinha participado numa série documental que falava sobre sustentabilidade e que reuniu apoios, um financiamento europeu e que juntou mais de 7.000 euros através de uma comunidade de crowdsourcing, e que este projeto foi construído com 6 pessoas, de quem ele apenas conhecia uma, e fazer filmagens durante 3 meses, trabalhar em coisas que nunca tinha trabalhado, ele ia dizer que este Edgar está maluco, mas aconteceu. E isso é a prova que não depende só de nós, mas se passarmos a ação, as coisas acontecem. Se calhar não digo que seja perfeito, como eu acho que foi, com muito esforço aqui para nós, as coisas correram muito bem, com muito esforço, mas correram muito bem. Acho que podemos dizer que o projeto foi um sucesso, mas que se nós partirmos para a ação, as coisas acontecem. Se nós acredito piamente nisto, e o documentário ensinou-me isso. Ou seja, acho que é mesmo possível promover mudanças e avançarmos com os projetos que queremos avançar. Basicamente, pôr as mãos na massa. Exato. E sempre com outras pessoas, porque também nada se faz sozinho. Não, eu sozinho não fazia, nós os 6 sozinhos não faríamos. É mesmo isto, é criar sinergias, criar um grupo de pessoas que pense como nós, que tenha as mesmas ideias, um pouco como o Slow Movement tem, e as coisas acontecem. Com mais ou menor esforço. É sempre preciso esforço, isso acredito que sim. Mas pronto, as coisas acontecem. Bom, muito obrigada. Foram mensagens, aliás, toda a conversa foi muito profícua em mensagens de esperança, e eu queria então terminar esta conversa que já vai um bocadinho longa. Queria agradecer a todos. Edgar, muito obrigada. Luís, obrigada. Obrigada também a todos os participantes por estarem aqui connosco. Obrigada à Slow Movement por dinamizar esta atividade. E queria só então terminar com umas palavras que também estão no vosso site, que salvo erro foi a Teresa que citou José Saramago, e eu acho que esta frase resume tudo. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, boa noite.